É uma aula rápida, ela não vai ser uma aula longa. Porque simplesmente o conteúdo ele é simples. A gente já falou de ácido de base, e aí é esse que é o maior entrave do conteúdo. Como a gente já fechou essa parte, agora é super de boa. Tá bom, gente? Deixa eu organizar aqui meus materiais. Quem levantou a mão pode falar aí, ó, se levantou de verdade ou se esqueceu. Professor, então a gente ia ter aula, a gente não ia ter aula e agora a gente Não. vai ter por causa do senhor, professor. Por causa de mim? Rapaz, Não, mas é que tá, gente. Olha, deixa eu te contar outra coisa também. professor, tá A pessoa pensa, o professor tá aqui na última aula pra conversar com esse pessoal e o pessoal tira onda assim com minha cara. Até Isabela, bicho. Isabela, deixa eu te contar uma coisa. Essa aula eu ia gravar e mandar pra vocês assistirem. Vocês iam ter uma aula extra. agora eu Nada. compreendo. Ô, professor. Ia ter uma aula extra. Aí eu tive que fazer isso. Valeu, Gabriel, ó. Beijinho pra você, na testa. Beijinho no Manda ombro. salve. Manda salve. Salve, Gabriel. Ô, professor, eu acabei de terminar. Eu terminei Breaking Bad aí no recesso. Eu tô puto. Todo mundo Bom, morreu né? no final. É bom, né? Incrível. É bom, eu Todo mundo gosto. morreu no final. Eu gosto. Agora você deu spoiler pra quem não assistiu ainda, né? Quem quer assistir. Foi aqui que me indicaram o Dr. Stone? Foi aqui, não foi? Foi Gabriel. Gabriel, não tá indo não, Gabriel. Assisti o terceiro episódio. Não tá indo não, cara. Desculpa aí, viu, cara? Não gostei não, cara. É porque é questão da idade, né? É uma pegada de ideia que é, sabe? Qual é o nome da série, professor? Dr. Stone. Não cola, sabe, cara? É anime? É anime, é, claro, é anime. Ah, eu dei anime. Credo. Mas assim, ele tem muito conhecimento de química lá, viu? Química e biologia. Pelo menos no que eu vi, tem bastante. Física também tem um pouco. Mas não cola, cara. Eu tentei, juro pra você. Ele ensina, eu tenho a menor noção disso. Maior noção disso. Não gosta. É porque aquele personagemzinho, aquele personagem forte. Ah, meu Deus do céu. Aquelas falas assim, me dá uma agonia. É tão difícil, hein? É? Por que eu não entendo nada? É gosto, cara. Se você não começar a gostar do assunto, é gosto. Questão de gosto. Bom, gente, bora lá então. Ó, como é que vai ser a aula da gente hoje? A gente pode até conversar mais daqui a pouquinho. A aula da gente vai ser funções inorgânicas, sais e óxidos. Eu vou falar de sais, vou falar de óxidos, o básico, tá? Porque o restante vocês vão ter uma fala mais completa quando vocês forem estudar lá no ensino médio, certo? E aí, depois disso, a gente vai ter aquela listinha de exercícios para fechar o conteúdo, só para fechar o que vocês já estudaram, tá bom? E aí, esse assunto, claro, não vai cair na avaliação de vocês do outro professor, tá certo? Então, eu tô aqui de quebra-galho. É bom que eu me despeço de vocês direito, né? Eu falei pra vocês que a gente ia ter uma aula ainda, só que a conversa não fluiu, certo? Gabriel, não é não, Gabriel. Anime não é coisa de criança, não. Tá? Anime é que nem os desenhos da Pixel. É divertido, cara. Eu gosto. Inclusive, assisti Luca, é muito bom, muito bom. Assisti com o Levi. Também assisti. Eu ia perguntar agora se você já tinha assistido. Luca, assisti com o Levi. Adorei. Eu adorei. O Achei cara muito legal. Um monstro marinho quando entra na água. Mas sabe o que é aquela parada ali? Sabe o que você pode refletir sobre esse filme? Preconceito, cara. Você reflete o preconceito. Quando as pessoas se escondem desde a sua sexualidade, tá? Evitam de ir para certos ambientes ou para qualquer outra coisa devido ao preconceito. Então você vê o preconceito, assim, o medo do preconceito. Queria matar o... Pois é. O medo não é nem matar o molequinho, é a ideia do bicho, né? De matar um monstro marinho. Uma coisa que é desconhecida. Era perigoso. Perigoso. Então você tem bastante coisa sobre preconceito ali, aceitação também, você se aceitar do jeito que você é. É muito bom, velho. O filme do Luca é muito bom. Aí eu você... chorei no final, velho. Eu não lembro se eu chorei no final, não. Eu nunca aguento o filme da Disney, eu sempre choro. Mas não é Disney, não, é Pixel. É Pixel, Ricardo. É Pixel, se É não Pixel. me engano. É porque a Pixel é Disney hoje, né? Da Disney? É da Disney. A Pixel é da Disney. É, mas é porque a Pixel em si, a Pixel é Toy Story. Eu assisti Toy Story 1, velho. Nossa, o Toy Story 4 é muito terrível, desculpa. Eu não assisti não, 4. Pra você ter noção, a Pixel, ela lançou os filmes do bendito... Quem lançou a Pixel, quem financiou o desenvolvimento da Pixel foi Steve Jobs, cara. Foi ele. Steve Jobs? Foi ele.
Ele foi demitido. Achei engraçado isso, ó. Olha a história de Steve. Steve Jobs é um cara do caramba, né, velho? Se vocês usam Windows hoje, agradeçam a Steve Jobs. É. Todo dia. Ah, foi Bill Gates. Foi Bill Gates que roubou o modelo de Steve Jobs e fez um Windows. Agradeça Steve. Se tem mouse, foi Steve Jobs. É sério, não dá não, velho. Vocês têm noção de como o cara revolucionou toda a tecnologia que a gente usa hoje. E a Pixel, Steve Jobs. Animação, Steve Jobs. E ele era bom em alguma coisa dessa? Não era bom em nada. Ele não sabia computação, não sabia desenvolvimento, não sabia animação, não sabia nada. Meu Deus. Ele sabia, ó, falar, ele sabia comunicar, sabia o que queria. É foda. Ele é, pô, ele foi, né? Ele foi um cara incrível, assim, nesse quesito. Ô, professor, Fala. uma coisa que eu nunca vou me esquecer é da lamparina. A lamparina pulando no I. Ah, Porque o I era sim! maltratado todo o filme. O I é sempre maltratado. Sim, verdade. É o clássico, essa animação é clássica. Lá no quem tem o Disney Plus, tem as primeiras animações dessa lamparina, viu, Ricardo? Tem a primeira, de 89. Ó, de 89. Eu tinha 4 anos e os caras estavam fazendo animação. Brincadeira. É. Bom, bora lá. Bora que o papo tá bom, é divertido conversar com vocês, adoro. Mas a gente tem que fechar, dar início ao nosso conteúdo. Como eu tô falando para vocês, o nosso conteúdo é tranquilo, é de boa e é leve, tá? Vamos lá, então. Leve que nem o elétron. Não tão leve. Não tão... Cara, Eu vou até não, separar porque aqui. Tem. Foda. Tá o que tantos elétrons juntos formam seu peso, né, cara? Já pensou nisso? Caralho. É. Existencial agora. Deixa eu organizar meu material aqui pra gente começar a nossa aula. Cara, minha mesa, eu arrumo e ela não sai da bagunça que fica incrível. Bom, deixa eu botar aqui meu textozinho básico e a gente vai começar. Textozinho básico não, eu tô com o livro de vocês aberto aqui, cara. Bora pros prints, que é mais legal. Capítulo 14, funções inorgânicas, sais e óxidos. Galera, esse vai ser o tópico da nossa aula. A gente vai falar de sais e de óxidos. Não é tão complicado, não é tão chato quanto ácidos e bases, tá? Mas o sais até que tem um pouquinho mais de informação, agora os óxidos é mais leve ainda. A gente vai tocar na parte da nomenclatura, mas não vai aprofundar, vai só falar. Antes disso aqui, deixa eu me organizar aqui, porque eu estava em uma organização e mudei tudo. Bora lembrar aqui sobre o que é um ácido e o que é uma base, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar o que é um ácido e o que é uma base. Se vocês não lembram, ácido nada mais é do que uma substância que, quando dissolvida em água, libera H+. Então, por exemplo, um ácido a gente sempre vai ter representado com um H na frente. Quando elas estão dissolvidas em água, tá? Quando a gente coloca elas em água, o que vai acontecer? Ela vai liberar H+, mais Cl-. Lembrando que esse H+, é apenas uma redução do H3O+. Tá? É uma redução desse composto. Certo, gente? Então, fez isso daqui, é um ácido. Então, como é que a gente identifica? Achou H+ na frente, é um ácido. Claro que aqui a gente está falando no ácido de base de arrênios, como a gente tinha falado anteriormente. Ô, professor, por que o senhor não escreve tipo, a definição desses? Eu já escrevi. Eu já falei isso aqui nas aulas passadas. Aí. Aula passada, na verdade, né? O conteúdo foi isso aqui. É por isso, entendeu? Eu só estou retomando. Tá bom? Uma base é o quê? Se alguém levantou a mão, pode falar aí. Eu não estou vendo, acompanhando direito, não. Tranquilo. Bom, uma base é o quê? É quando tem um composto que, quando dissolvido em água, né, quando em meio aquoso, ele libera o OH-. Certo? Então, é isso daqui. Um ácido e uma base. Tá certo? Uma característica do ácido clássica. O ácido, ele ioniza. A gente mostrou como é que faz, né? Ele faz a quebra da ligação e o elemento, quando é muito eletronegativo, ele puxa o elétron, fica para ele e o hidrogênio fica sem um elétron. A base, ele já é uma ligação iônica, né? Por conta disso, como o ácido ioniza, vale lembrar que o ácido, ele é formado por um composto de ligação
covalente, certo? E a base é formada por um composto de ligação iônica. Para lembrar, né? Ligação covalente nada mais é do que uma ligação entre dois ametais. Metal mais ametal. Lembrando que a partir que nesse ponto aqui eu estou deixando claro que o hidrogênio é um ametal. E a ligação iônica é quando a gente tem um metal como cátion, né? E um ametal como ânion. Certo? Então pronto. Aqui é o resumo do que a gente fez na aula passada, né? A gente não vai se aprofundar muito. Quando a gente chegar no primeiro ano, aí vai ter um estudo um pouquinho mais aprofundado disso. Vocês vão retornar todas essas informações que eu estou passando para vocês. Talvez tenha até uma explicação repetida desse conteúdo, mas aí vai ter um aprofundamento quando vai falar de classificações, nomenclaturas, tal. Pronto. Primeiro resumo feito. O que é que a gente vai agora? A gente vai para a definição do que é um sal. Vamos lá. Sais. Tá, como é que eu posso definir então o sal? Basicamente, vou organizar aqui minha mesa. É toda substância que em meio aquoso sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, dá espacinho para botar o mais ali, e um ânion diferente de OH-. Então, basicamente, né, um cátion diferente de H+, tá? De H+, e um ânion diferente de OH-. Então, essa daqui é a visão principal que você pode ter do que é um sal. Certo? É isso daqui. E na prática, como é que a gente visualiza isso? A gente vai pegar o exemplo mais clássico de todos, aquele exemplo que a gente já está acostumado a ver. É o famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, temos aqui um exemplo clássico, o NaCl. Quando eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio, o que vai acontecer aqui? Quando eu coloco ele em meio aquoso, como está aqui a espessura do lápis? Vou ver se botar mais fino aqui, se fica legal. Coloca aqui. Hã? Coloca aqui. Oh, tá bom, bota. Então ele vai fazer o quê? Ele vai liberar, vai ficar... Não. Ele vai ficar, então, o Na+, né? Aquoso. Mais o Cl menos aquoso, certo? E aqui você tira, ó. Isso aqui é um cátion. E é um cátion diferente do H+. E o de cá é um ânion. E é um ânion diferente do H-. Então, toda vez que você tiver um sal que você jogar no água e ele sofrer dissociação, e nessa dissociação você verificar essas composições, significa que a gente está trabalhando com um sal. Bom, gente? Tranquilo para essa definição? Uhum. Bom, e como é que se forma um sal? Um sal, geralmente, ele é o produto de uma neutralização. E uma neutralização, ela vai acontecer com a substância ácida e uma substância básica. Como assim? Quando eu tenho, por exemplo, eu vou fazer a construção desse sal. Quando eu tenho, por exemplo, um ácido clorídrico mais um hidróxido de sódio, isso aqui vai formar o quê? Preste atenção, ó. Eu vou até organizar. O HCl e o NaOH, eles serão quebrados. Tá? Eles vão sofrer a dissociação, né? O HCl vai sofrer ionização e o NaOH vai sofrer uma dissociação, né? Bom, então bora representar. Vou só representar aqui, depois eu mexo nas cores. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um HCl. Quando o HCl ele vai passar no período na água, ele vai sofrer a dissociação. Vai formar H+, mais Cl-, né? E os dois aquosos. Tá?
E o NaOH vai sofrer, quer dizer, o HCl sofreu uma ionização e o NaOH vai sofrer uma dissociação. Vai ficar Na mais aquoso mais OH menos aquoso. Só que acontece uma coisa curiosa. O HCl, eu vou até botar tudo, dá para botar tudo aqui. O HCl e o OH, eles são componentes que eles são capazes de se ligar. Certo? Ver se eu consigo. Não. Não, eu tô querendo fazer, deixar muito frufru aqui, tô me ferrando tudo. Deixar assim mesmo. Então preste atenção, ó. O íon e o cátion, o íon da base, né? A característica, o cátion é um característico do ácido e o ânion é um característico da base. Esses dois elementos, eles acabam se juntando, certo? E ao se juntarem, eles vão formar o que nós conhecemos como HOH, certo? E aqui nada mais é do que a água. A gente vai ter essa junçãozinha bonitona aí, ó. Saúde! Tá. E, consequentemente, a gente também vai ter a junção desses dois elementos aqui, ó. O Na mais o Cl, que vai formar o NaCl. Então, quando eu tenho essa situação aqui, ela vai acabar formando esses dois compostos, né? Vai formar a água mais um sal. Então, essa é a forma que a gente tem a junção desses elementos. Então, presta atenção. Eu tenho aqui um ácido, juntei com uma base, ele formou água e ele formou um sal. Aí pergunta para Aí a professora faz a pergunta de química, né? O que um biscoito de sal era antes de ser biscoito de sal? Era um biscoito de ácido base. Tá vendo? Piadinha de professor de química. Então é basicamente isso que acontece, tá bom? Forma esse compostozinho, e aí esse compostozinho ele é capaz de se ionizar, né, de se dissociar, e no processo de dissociação ele forma um cátion e um ânion, certo? E existem diversos elementos que são formados por essa composição, tá? Bora ver, por exemplo, aqui, ó, um clássicozinho. Uma dissociação clássica. Deixa eu pegar aqui meus exemplozinhos que eu gosto de ter aqui. Vamos lá, ó. O HNO3 mais o KOH. Certo? Quando a gente faz a junção, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó. O KOH, eles vão se juntar, certo? Vão formar água. E aí, o KNO3 vão se juntar e vão formar o sal. Eita, aqui KNO3 bonito. Então ocorre uma simples troca. Uma simples dupla troca, na verdade, né? Dupla troca. Simples troca quando você troca um, lembra? Aí formou um sal. E esse sal, como é que eu sei que é o sal? Porque quando ele se dissocia, tá? Quando eu pego o KNO3 e jogo na água, ele vai dissociar, formando um K+, mais NO3 menos. Como um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Tá bom? Tranquilo, gente, para essa primeira parte aí, desse conteúdo. Bora lá. Uhum. A nomenclatura de sal, essa parte ele é um pouco chato, tá? A princípio, vocês terão que acompanhar uma... Como é o nome?
Então tem que acompanhar. Deixa eu organizar aqui, gente. Uma tabelinha, tá? Porque ela tem alguns segredinhos. Então como é que a gente dá o nome do sal? Você bota o nome do ânion mais o nome do cátion. O nome do ânion e o nome do cátion. Tá? Só que é o seguinte, o nome do ânion e o nome do cátion, eles vão ser definidos de acordo com alguns critériozinhos, certo? A gente pode ter diversos nomes relacionados e aí essa relação ela vai ficando um pouco complicada quando a gente tenta estudar um pouquinho mais a fundo. Vou pegar aqui a tabelinha básica e a gente vai apresentar em cima dela. Olha, alguns elementos, como os cátions, é mais tranquilo de trabalhar. Por quê? Porque tecnicamente você só coloca o nome do cátion, né? Se o cátion é um sódio, o nome é sódio. Se é um potássio, o nome é potássio. Se é um cobre, o nome é cobre. Só que é o seguinte, tem uma parada que a gente vai estudar no que vem, que vocês vão estudar no que vem, que é relacionado com NOx. E o NOx é um fator importante para a nomenclatura de alguns cátions, principalmente os elementos que têm cátions em NOx variável, né? Que tem uma carga que vai variar, certo? E aí é necessário a gente colocar a posição desse NOx quando ele variar, certo? Os ânions já são tranquilos, mas também não são tão tranquilos. Se você seguir a tabela que eu estou passando aqui para vocês, que está lá no livro de vocês, fica mais tranquilo, que vocês só vão fazer a associação e em cima da associação dá o nome do elemento, certo? Mas quando a gente vai trabalhar com alguns nomes mais específicos, aí pode ficar um pouco mais complicado, tá? Mas aí eu só vou pegar os exemplos básicos aqui para vocês verem e conhecerem. No primeiro ano a gente vai ter um pouquinho da ideia desse NOx, como a gente vê o NOx e como a gente identifica a nomenclatura dos ânions desses sais, certo? Bom, a princípio, bora para os exemplos mais simples. Bora para isso aqui, ó. O nome. CaSO4. Tá? Como é que a gente faz isso daqui? Apesar de não estar evidenciado, o cálcio é da família 2A. Então, quando eu faço boto ali na substância aquosa, ela vai ficar o seguinte, ó. CCA dá mais 2 aquoso, mais SO4 menos 2 aquoso. Então, como é que eu dou o nome desse composto? Como é que eu dou o nome? Bem simples, ó. O SO4 é um ânion. Bora ver achar ele aqui. Aqui, ó, SO4. Sulfato. Então, o nome vai ser... Aqui, ó. Sulfato e o nome do ânion, que é o cálcio. Os cálcio aqui, ó, só tem esse cálcio. Sulfato de cálcio. Bom, é esse quesito que vai ficar o nome desse composto. Deixa eu ver se eu tenho uns outros exemplos aqui. Eu quero ver se eu tenho um nome um pouquinho mais chato de ver. Esse de cá, ó. Olha esse, por exemplo, quando a gente vai fazendo, a gente já vai descobrindo com o tempo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou botar 2. FeSO4, tá? E Fe2SO4, 3. Tá? Observe esses dois compostos aqui. Nesses dois compostos, o NOx do ferro, ele não é o mesmo, ele varia. Então, quando a gente tem essa variação, a gente vai ter que analisar esse NOx e identificar. Como a gente sabe, o SO4, ele costuma ter NOx menos 2 aqui dentro dele. Então, quando ele vai puxar para o ferro, a gente vai fazer como? Vai ficar mais 2 no ferro. Então, vai ficar aqui, ó. Fe2 mais SO4, 2 menos. Já no de cá, a gente tem esses valorizinhos, e esses valorizinhos, eles se invertem. Que facilita, né? Sempre que tem dois valores assim, gente, Ave Maria, é um sonho. Porque você já sabe que é só inverter. 2Fe3, né? Mais SO4 menos 3. 3 menos, né? Desculpa, menos 3 não, menos 2.
Tem 2 daqui. 2 menos. E aí, cada um deles, pelo ferro inox diferente, pode perguntar. A sua câmera ficou em cima da. Obrigado. Sempre informe, gente, quando a câmera fica em cima pra gente poder corrigir. Toda vez que a gente tem o Nox diferente, aí modifica um pouquinho o nome. Aí a gente vai ter que botar o algarismo romano referente ao Nox do elemento. Tá? Então, por exemplo, aqui o SO4, SO4 nos dois. Então, os dois continuam sendo sulfato. Vou cortar esse T aqui que não ficou tão legal o corte. Então, o nome dos dois vai ter esse termo, ó, sulfato de... Tá? Os dois vão ter isso aqui, ó. Sulfato de. Agora, o que modifica é esse segundo nome, sulfato de ferro. Como eu sei que o ferro varia, ó, o ferro aqui, ó, NOx mais 2, vai ser sulfato de ferro 2. E aqui, sulfato de ferro, como o NOx aqui é 3, sulfato de ferro 3. Tá bom? Vou botar o parênteses não. Então vai ter essas variações. Mas não se esquentem muito com isso, não. Porque quando vocês aprendem a dissociar, vai ver que não vai ser um bicho de 7 cabeças, fazer e tudo mais. Tá bom, gente? Basicamente é isso. Sobre essa nomenclatura. Dando continuidade, a gente vai falar agora dos principais óxidos. Então vamos falar de um por um. Primeiro de todos, é o que vocês conhecem, um cloreto de sódio. Todo mundo adora o cloreto de sódio. Para os mais íntimos, é o famoso sal de cozinha, tá? Então a gente utiliza bastante na nossa alimentação. E qual é o maior problema do cloreto de sódio? Ele é bom? Ele é, a comida fica saborosíssima. Na verdade, o sal, ele dá o gosto da comida. Um fato curioso. Aí tem o Dr. Stone, né? E foi o Gabriel que falou, né? Viu, Gabriel? Tem o Dr. Stone, que eu lembro. Ele falou lá da ideia do sal, de como pegar o sal e tudo mais. Foi bem legal essa parte. E ele falou, né, da importância de temperar uma comida, porque a comida ganha um sabor e aí isso instiga a alimentação. Tá? Só que é o seguinte, qual é o problema do sódio? O problema do sal. O problema do sal é o sódio. O sódio, cara, ele é um elemento que é utilizado para regular a regulação hídrica do nosso organismo. Como assim? A quantidade de água que fica retida no seu organismo, ele está diretamente relacionado à quantidade de sal que você tem. Pessoas que comem muito sal, mas muito mesmo, eles tendem a ter uma quantidade de sal alta no seu organismo. E qual é o problema disso? É que quando você tem muito sal no seu organismo, esse sal costuma ficar nas artérias acumulada. E aí elas vão puxar a água do seu corpo todo para lá. E vai fazer o quê? Vai fazer com que suas artérias, que tem um calibre, elas vão dilatando. E ao dilatar esses calibres, ela, no decorrer da existência, né? Estou falando de coisa de 20, 30 anos, dilatando esse calibre, ele vai ficando frágil. Tá? Ele vai ficando frágil e quando chegar na idade mais adulta de vocês, pode ocorrer o risco de sofrer um rompimento desse calibre. E aí vem o que o pessoal chama de derrame. Quem tem pressão alta corre grandes riscos de sofrer derrame, certo? Então tem que tomar cuidado com a alimentação à base de sal. Miojo, cara, miojo, o maior veneno do miojo é aquele pozinho, que é tão gostoso e é tão gostoso porque tem sal. Tá? E se você olhar a embalagenzinha, não é nem o sal, cara, é o sódio. Qualquer alimento que vocês veem que tem escrito sódio, olha a tabela periódica do biscoito recheado de vocês, do refrigerante de vocês, ó, refrigerante tem sal, tá vendo? Do refrigerante de vocês e do miojo. Tantos miligramas de sódio. Aí tem lá do lado a porcentagem diária permitida. Olha do miojo, pra você cair de costa. Em um miojo tu come mais sal do que precisa num dia. Hã? O normal é pra estar quanto? O normal, a quantidade normal de consumo, De sódio no cara, alimento. olha, na verdade, qualquer alimento industrializado, qualquer alimento que você abrir em vez de descascar, ele vai ter muito sódio. Muito. Tá? Porque é o seguinte, se você vê o biscoito recheado, por exemplo, aquele pacotão. Pedro que vai me explicar agora como é que é, né, Pedro? Preste atenção. Você vê o pacotão, um wafelzinho, pacotão de waffle. Quando você vai abrir o pacote de waffle, tem lá, tabela nutricional. Tá escrito lá. Eu vou até buscar uma tabela nutricional aqui. Bora pegar a tabela nutricional do miojo, pode ser? Nutricional Assim que eu miojo. parei de comer miojo. Tomara que eu não. Graças a Deus que eu não gosto de miojo. Acho ruim. Eu adoro esse negócio. Né?
Ah, com certeza não é isso aqui, não. Ô, professor, Sim. aquele bicarbonato de sódio é o quê? Tipo, quais é os elementos? Bicarbonato. A gente vai mostrar pra vocês o bicarbonato de sódio. Eu vou mostrar. Eu tô... Abrir em uma nova guia. Eu quero pegar uma imagem. Ah. Eu vou pegar essa imagem aqui, gente. Não vai estar das melhores. Mas é que eu achei a mais bonitinha pra gente usar, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Quantidade de sódio? Aqui, ó. Sódio, tá vendo? Sódio, 152 gramas. Não. Tem 1.522 miligramas. Isso aqui significa que tem 1,5 gramas de sódio. Tá bom, gente? Então, um miojo, ele equivale a 63% do sódio que você tem que consumir em um dia, cara. Em um dia só. Se você comer um miojo, você não pode comer mais nada com sal. Você tem noção? Tá? Vocês têm noção de como é que é isso. Diga aí. Diga um biscoito que vocês gostam recheado aí, vai. Professor, você acredita que tempo. quando eu era Passa pequena, tempo aí. eu amava comer só sal? Tipo, pegava sal e comia? Porque é gostoso. Desse jeito eu vou morrer cedo. Porque é gostoso. Sal. Passatempo. Você falou passatempo, não foi? Passatempo. Foi. Olha, eu achei uma aqui. Cadê? Aqui, pronto. Eu achei um aqui, numa foto de uma casa de alguém. Não tá maravilha dos mundos, mas dá pra gente ver. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Em sódio, tá vendo? Agora, qual é o problema daqui? Observe o que ele tá falando aqui, ó. O que eu quero que vocês prestem atenção nisso. Do meu já tá ok. Como assim tem zinco? Como assim tem zinco? Tem tudo. Mas zinco é um sal mineral, pô. É um minério, é um ferro. Ô, Um tipo de ferro não, né? É um mineral. da bolacha, velho? Mas é importante o zinco pra gente também, pô. Acho que pra funções do cérebro, inclusive. E a gente precisa desses minerais, pô. Vou comer ali o baú de zinco, então. Mas não funciona assim. Mas preste atenção numa coisa, ó. Vocês estão vendo aqui que é 3% de sódio, né? Só que esse 3% de sódio equivale, ó, a porção a 3 biscoitos, cara. A cada 3 biscoitos de passatempo que você come, você está consumindo 3% de sódio que é para consumir no dia. Tá? Quanto é que... Ui, rapaz, essa tabela legal aqui, ó. Achei um site legal, tabelanutricional.com.br. Recomendo para vocês, viu? Acabei de achar aqui. Eu quero achar, na verdade, é a quantidade que tem um passatempo. Ó, tá achei. Passatempo, chocolate, 130 gramas, cara. Tem 4 vezes 30 gramas. Quem é que aqui come apenas 3 biscoitos, gente, de uma bolacha recheada? Quem come 3 biscoitos aqui? Ninguém come, o pessoal comia pacote. Tá? E aí o que acontece? Se você comer um pacote... Todo mundo para de comer. Que ótimo. Se vocês comem um pacote, multiplica tudo que tá aí por 4. Então você não está comendo 3% de sódio, são 12% de sódio do que você precisa no dia. E gordura? Está comendo 30% de toda a gordura que você precisa consumir no dia, consumindo um pacotinho de biscoito desse. Tá? E aí vem as outras coisas, tá, gente? Esse carboidrato aqui, ele bota carboidrato, mas boa parte desse carboidrato é açúcar. A maior parte dele é açúcar. Aí. Só que ele disfarça de carboidratos, porque são artimanhas que essa galera tem para poder fazer isso. Bom, falamos sobre o cloreto de sódio. Espero que pesquisem sobre o assunto, que é importante. Eu acho que é um assunto de biologia. Não sei quando é que vocês vão trabalhar com ele. Eu acho que no ensino médio. Se não trabalharam já, né? Mas é importante vocês verem. Perguntaram do bicarbonato de sódio, não foi? Ele é utilizado como antiácidos e o pó de extintores. Tá? E fermentos químicos. O fermento que utiliza no bolo químico é o bicarbonato de sódio. Ele, ao liberar, ele libera CO2, né? E ao liberando CO2, ele faz as bolinhas e faz a fofura do bolo. Aquela fofurinha gostosa que a gente gosta de comer. Você mastiga, você faz... murcha. É do bicarbonato de sódio, né? Dos gás carbônicos produzidos pelo bicarbonato de sódio.
Temos também o carbonato de cálcio, é utilizado na agricultura para controlar a acidez, mas não só para isso, tá? Ele ajuda na construção dos mármores. E estalactites e estalagmites, que eu nunca sei qual é para cima e qual é para baixo. Tá? Estalactites apontam para o chão. Estalagmites apontam para o teto. Pronto, dúvida tirada. Mas já esqueci. E aqui um que eu usei bastante, mas vocês provavelmente não conhecem. Sulfato de cálcio. Foi muito utilizado, pessoal, na giz escolar, tá? Na composição do giz. E um outro famoso também, utilizado para produtos de limpeza, é esse de carro, hipoclorito de sódio. É a Quiboa, que a gente conhece na água sanitária, nada mais do que hipoclorito de sódio. Certo? E aqui eu só estou pegando, gente, da lista de vocês mesmos, do livro de vocês. Por último, sulfato de alumínio. Ele ajuda na flocação. Quando a gente vai fazer um tratamento de água que tem muito sujeira, a gente joga sulfato de alumínio, até para limpar piscinas muito sujas, a galera utiliza. Joga sulfato de alumínio, aí o que acontece? Ele faz uma reação química que ele parece que a poeira, a sujeira, ela gruda no sulfato. Quando ela gruda, a sujeira pesa e ela, cai. E aí faz o processo de decantação. Bom, tranquilo, pessoal? E aí? Uma perguntinha. Pode perguntar. O sulfato de cálcio faz mal? Sulfato de cálcio? É. Geralmente ele não é tóxico. Tá? Ele não costuma ser tóxico. Caso de fazer mal. De cálcio Não, a faz proteína mal? tá na função de sulfato de alumínio, tá em cima. Não entendi. A sua câmera tá na. Ah, não, mas aqui eu só tô. Já finalizei aqui, eu só tô. Cadê? Não tem nada dizendo que faz mal, não, viu? A pesquisa rápida que eu fiz aqui. Aqui eu só tô finalizando essa parte, tá, gente? Agora de. Ó, pouquinha coisa, tá vendo? De Sá? Pode falar. O sulfato de cálcio que você falou agora, também usado no gesso de casa? Ele costuma ser utilizado em gesso dos braços. Sabe aquele gesso que botam no braço? Uhum. O de casa. Rapaz, acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acho que é o mesmo, porque ele tem a mesma característica do giz de giz escolar. Deve ser ele mesmo. Eu nunca pensei nisso, ó. Verdade. Utilizado também, pode ser utilizado também, né? Só se for algum gesso especial, né? Bora aqui. Gesso de casa, do que é feito? Nada como internet pra gente pesquisar as coisas. Oh, meu Deus do céu. Drywall. Não vou achar fácil de explicação aqui não. Teria que dar uma pesquisada maior. Mas é bem capaz que sim. Drywall é americano, né? Que é a produção americana. Inclusive, eu tenho uma casa lá em Serrinha que eu usei o gesso para fazer parede. Eu fiz um closet só de gesso. Em vez de gastar com madeira, gastei com gesso. Aí o closet que estava custando R$3.500 me custou R$400. Porque eu fiz de gesso. Bom, bora pro próximo agora. Agora a gente vai falar sobre os óxidos. E sobre os óxidos, a gente não tem muita coisa para falar não. Aqui é super rapidão, tá? O que é que a gente precisa falar? Basicamente, o que é um óxido? Um óxido é um composto binário, tá? O que quer dizer? Formado por dois elementos químicos, sendo um deles oxigênio, tá? Que a gente já conhece, que é o famoso Ozão, que deve ser o mais eletronegativo entre os dois. Sobre a eletronegatividade, a gente conversou um pouquinho sobre isso, tá, gente? A eletronegatividade é a capacidade que alguns elementos têm de roubar elétrons do outro. Tá? Na tabela de eletronegatividade, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, está dizendo o quê? Que qualquer elemento ligado com oxigênio que não seja o elemento mais eletronegativo, que é o flúor, ele é um óxido.
Então, se eu tiver oxigênio ligado com carbono, é um óxido. Com um enxofre, é um óxido. Com qualquer outro elemento, é um óxido, tá certo? É isso que é importante relacionar. E aí, nós temos dois tipos de óxidos. Temos um óxido que nós chamamos de ácido, tá? E um óxido que nós chamamos de básico. Qual é a diferença de um óxido ácido para um óxido básico? A diferença é a seguinte, é que quando você pega um óxido e coloca ele em meio aquoso, ele acaba formando um ácido, tá? Quando ele é um óxido ácido. E ele vai ser um óxido básico, quando a gente coloca o óxido no meio aquoso, ele forma uma base, certo? Como exemplo, nós temos aqui, ó, se eu pegar o CO2, que é um óxido, e colocar com água, ele vai formar o H2CO3, que é um ácido. Tá? Então aqui eu tenho, ó, um óxido que formou um ácido. Uma outra composição que nós temos que faz a mesma coisa é o SO2. O SO2 é um óxido. Tem um oxigênio, ele é binário a dois elementos químicos, tem um oxigênio e tem o enxofre do lado de cá. Quando eu adiciono água, o que vai acontecer? Ele vai formar aqui, ó, o H2SO3, que é um ácido. Como eu sei que é ácido, o H na frente, ó, é um ácido. Então, formou os ácidos, a gente vai ter essa composição desses elementos. E aí, o que a gente precisa saber daqui de importante? A gente precisa saber como é que a gente faz a nomenclatura desses compostos. Aqui, ó, como é que a gente faz a nomenclatura? Segue esse roteirozão aqui, bonitão, chiquérrimo que nós temos. A gente vai ter o seguinte, ó, vai ter que usar um prefixo nos dois nomes e vai ter que utilizar o nome do óxido, no caso do oxigênio, e no final o nome do cátion. Tá? Então, bora para o exemplo. A gente vai usar os dois exemplos de cima, né? A gente falou do CO2, certo? E do SO2. Vamos utilizar esses dois exemplos para começar. O CO2 é um óxido. Como é que a gente vai definir a nomenclatura desse óxido? Primeiramente, o oxigênio ele induz que é o termo óxido. Só que eu tenho que usar um prefixo que indica a quantidade de átomos desse oxigênio. Eu tenho dois oxigênios. Então, eu vou começar ele com di. Aí eu coloco dióxido de. Aí eu coloco aqui, ó, a quantidade de átomos do outro elemento, do cátion. Nesse caso de cá, gente, o do óxido, você sempre terá que indicar a quantidade. Se tiver um, você tem que colocar que tem um. Se tiver dois, 3, 3. Já a do cátion, vocês não precisam colocar. Se tiver um, identificar que tem um, tá? Você só bota o nome do cátion que ele já vai identificar que é um só. Então aqui vai ficar, ó, dióxido de carbono. Tá? Então aqui é o dióxido de carbono. Um exemplo também relacionado ao dióxido. Deixa eu puxar para cá para baixo e a gente vai ver. É um outro composto também, ó, o CO puro, né? Observe que agora eu só tenho um oxigênio. Aí eu tenho também que identificar Aí esse é meio invertido, né? Pode usar para os dois. Pode usar mono. Então fica monóxido de... Só tem um carbono. Carbono. Tá? No enxofre, dois oxigênios. Então é dióxido de enxofre. Tá bom? Não tem muito segredo, não. Tem não. Bora pegar dois elementos que fogem um pouquinho do que a gente está falando agora. Cl2 e aqui, ó, P2O3. Nomenclatura. Só tem um oxigênio? Óxido de... Olha, eu tenho dois cloros. De cloro. E aqui,
Aí já mexe em tudo, ó. Eu tenho 3 oxigênios. Seria óxido de 2 fósforos de fósforo. Bom? Então, não tem muito segredo. Os outros óxidos são os óxidos básicos. Os óxidos básicos também vai entrar nesse grupão de nomenclatura. Os óxidos básicos é aqueles óxidos que, quando misturados com água, eles vão gerar uma base. Certo? Aqui temos uma informação importante. Basicamente isso aqui. Pronto. Bora lá. Como é que faz aqui então? Ó, eu tenho aqui, ó, Na2O mais água. Ele vai formar, quando faz a dissociação, forma 2NaOH. Ou seja, ó, formou uma base. Tá? E aí um outro exemplo, também do livro de vocês. O BaO, né? O óxido de hidróxido de bário. Juntou com ele vai ficar, juntou com a água, ele vai formar o que nós chamamos de, vou arrumar aqui, BaOH, no caso aqui, 2. Tá bom? Os 2 aquosos. Certo, gente? E aí, como é que a gente dá a nomenclatura desses compostos? A nomenclatura é bem simples. Na verdade, das nomenclaturas é a que vocês menos vão ter trabalho. É óxido de e nome do composto. Então aqui esses dois mesmos, ó. Na2O é aqui. BaO. Nome. Óxido de sódio. Você nem se esquenta com o número. Óxido de bário. Tá? E assim vai. De lítio, por exemplo. Óxido. Lítio. Tá bom? Pegaram, gente? Esse detalhezinho que no caso de cá, a relação dos oxiácidos e os óxidos básicos. Tá? Também não é uma coisa muito difícil. E para fechar a aula de hoje de vocês, na nossa última aula desse ano. Triste. Triste, né? A vida, cara. Mas estamos aí vivos e sempre. A gente vai falar sobre esses componentes aqui, ó. Eu vou botar os três aqui que a gente vai falar. Pode falar. Ano que vem você vai dar aula pra gente? Olha, na verdade, eu tô sendo contratado para dar aula pro oitavo e pro nono, sabe? Ano que vem, se tiver uma proposta, pode ser que aconteça, mas não tem como dizer para vocês que vai, sabe? Se for, vai ser massa, pô. Vai ser massa aí que a gente vai se ver de verdade. Ano que vem as aulas voltam ao vivo. E ninguém mais vai se esconder atrás de câmera, não. Aí vou ver a voz de todo mundo. Mas não pode se confirmar nada, não, viu? Eu trabalho para dar aula pro oitavo e pro nono. Aí tem um professor de química aqui que tá dando aula de química, não acredito que ele vai sair do nada. Bora lá. Então, 3 componentes básicos: dióxido de carbono, que nada mais é do que o gás carbônico que a gente utiliza. Ele está presente nas bebidas gaseificadas, como água oxigenada, oh meu Deus do céu, uma água gaseificada e os refrigerantes, tá bom? E claro, ele é utilizado como gelo seco. O dióxido de carbono ele tem uma temperatura de difusão muito baixa, de ebulição muito baixa. Então, quando a gente está em estado sólido, ele está com a temperatura muito ruim. Está tão baixo, gente, que você botar o gelo seco na mão, é bem capaz que sua mão queime. Tão gelado que tá. E simplesmente, quando ele bota no ambiente
normal aqui, a 25, 23, 26 graus, a temperatura está tão diferente que ele sai do estado sólido direto para o vapor. Ele passa pelo estado de sublimação instantâneo. E aí ele forma aquela fumaça que a gente conhece. Quem assistiu qual é o nome do canal? Manual do Mundo, da velha guarda, ó, nossa, os vídeos mais antigos dele, vê que ele utilizava bastante as bebidas que tinha um negócio que ficava borbulhando. Aquela borbulha era gelo seco. Como é gelo, vira vapor, não faz diferença nenhuma na vida da gente. Temos o óxido de cálcio, que é utilizado também para mexer na acidez do solo, certo? E na preparação de massa de construção civil. E o peróxido de hidrogênio, que é muito utilizado para colorir as madeixas, deixar essas madeixas loiras ou brancas, dependendo da quantidade exagerada. Ou se você não souber passar, que nem eu não sabia passar quando eu fiz isso e deixou o cabelo perdido, né? Eu não recomendo que vocês passem esse negócio aí. E também é utilizado para asepsia. Tá? Ele é utilizado para quando tiver alguns ferimentos, se coloca água oxigenada, porque ele produz bolhas. E se tiver alguma bactéria que não vive meio que tenha muito oxigênio, ela morre e evita uma infecção. Tá bom, gente? Galera, o último assunto foi esse aí. Para fechar para vocês, ó, tá aqui. Lê essa partezinha de óxidos do meio ambiente que eu vou deixar aberto, tá? Deixar isso aqui aberto para vocês. Aí vocês fazem essa leiturazinha, finaliza o conteúdo da aula de hoje. E aí, deixa eu devagarzinho aqui. Aí, eita! Pronto. Aí, ó, a página 558 e 559 para vocês fazerem como exercício e finalizarem o conteúdo de química do ano. Vocês estão livres de química agora, ó. Estão sossegados, estão de boa, tá? Quando chegar lá na aula do professor, fala, professor, bota MC aí pra gente ouvir. Tá? Não precisa perguntar, não. Bota aí quem é bom de ouvir música. Aí se não ouvir, vocês ensinam. Tá? Fechou, gente? Tranquilo? Deixa eu parar a nossa gravação.